Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 6 de janeiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E vocês sabem, amanhã, 7 de janeiro, é a data do Natal para muitas igrejas ortodoxas lá na região da Rússia, da Ucrânia e coisa e tal, né? Com isso, o Putin resolveu oferecer uma trégua unilateral, segundo ele, entre o meio-dia de hoje, dia 6, e o final do dia de amanhã, dia 7. Então, no comunicado do Putin, é para as tropas russas não atacarem nesse período, no máximo responderem a ataques ucranianos, né? Só que, curiosamente, como vocês podem ver neste momento, os alertas aéreos em toda a Ucrânia estão ativos, indicando que os russos estão preparando um bombardeio de várias cidades no país, provavelmente mais um daqueles ataques contra infraestrutura ucraniana, né? Que, lógico, esse pedido de paz, ou trégua do Putin, é uma besteira completa, a gente já sabe. A grande questão é por que ele está fazendo esse pedido, e tem algumas opiniões conflitantes aqui, né? A mais coerente é que, na verdade, ele espera fazer algum bombardeio da própria Rússia em igrejas ortodoxas na região do Donbás, para isso gerar revolta e facilitar ele fazer a mobilização de soldados lá na Rússia, né? Bom, mas a gente tem algumas notícias ruins também aqui no fronte em Bakhmut, tá? Os russos conseguiram avançar alguma coisa aqui em Soledar, o que pode ser preocupante. Lembra, Soledar é a chave para tomar Bakhmut. Então, vamos falar sobre isso. Os ucranianos têm ainda as principais posições ali, mas é preocupante esse avanço dos russos, né? Os Estados Unidos confirmaram o envio do M2 Bradley, que é um excelente veículo de infantaria blindado. Também a Alemanha vai enviar blindados também, e também a França vai mandar um tipo de munição especial, ou seja, a Ucrânia está tendo um monte de novos equipamentos aí para essa guerra. Muita gente imagina que isso é justamente uma reação ao fato de que a Rússia está fazendo essa nova mobilização. A gente vai falar sobre todos esses equipamentos novos que estão chegando aqui para a Ucrânia, né? E, embora o inverno esteja moderadamente quente aqui na Europa, né, não está um inverno muito frio na Europa, na Rússia ele está particularmente frio, é um dos invernos mais frios da história. Nesse momento, Moscou e várias áreas da Rússia estão sob alerta laranja de risco de congelamento, né? E é estranho isso, né? Não era, Moscou não falava que era a Europa que ia congelar e Moscou que está congelando, né? Que coisa, né? Vamos entender essas notícias e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Roubo Celular Só para Beber Cervejinha, Almirante Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o grande assunto do dia foi a trégua que o Putin propôs ontem, né? Ontem na parte da tarde. Então eu já tinha gravado meu vídeo, eu não falei nada sobre isso ontem, porque a notícia só saiu depois, né? Mas está aqui, dia 5 de janeiro, por volta das 6 horas da tarde, lá na região, o Putin falou que, considerando o discurso da sua santidade, o patriarca Kirill, que é o patriarca da Igreja Ortodoxa de Moscou, eu instruo o ministro da Defesa da Federação Russa, ou seja, o Shoigu, a introduzir um cessar-fogo em toda a linha de contato na Ucrânia, de meio-dia do dia 6 de janeiro até as 24 horas do dia 7 de janeiro. Então, ou seja, começou, são mais ou menos 1 hora da tarde lá em Kiev, ou seja, essa trégua teria começado 1 hora atrás e vai durar até amanhã, no final do dia, né? Então ele fala aqui, como tem um grande número de cristãos ortodoxos na área, a gente pede à Ucrânia para também declarar um cessar-fogo para que todos possam ir para atender aos serviços, né, religiosos e coisa e tal, né? E lógico, como tudo que vem do Putin, isso é besteira, a gente já viu, não tem lógica nenhuma isso daí. Como vocês podem ver aqui, ó, toda a região da Ucrânia já está sob alerta de ataque aéreo russo, já houve ataque além desse horário, né? Bom, a Ucrânia evidentemente ignorou esse troço, falou que o Putin pode... a gente já celebrou o Natal no dia 24 e 25 com os nossos HIMARS, então os dias 6 e 7 são dias de trabalho, né, o pessoal brincando lá com a Rússia, mas de fato a Ucrânia falou que não vai fazer isso, não vai fazer nada. E
o motivo bom, tem vários motivos para isso, sendo o principal deles que não dá para confiar no Putin, né? E a Ucrânia também alega que, olha só, como é que o Putin vai falar agora em importância de feriado religioso, se durante esse tempo todo ele passou uma boa parte do tempo destruindo igrejas na Ucrânia, igrejas ortodoxas da Ucrânia, né? Mas é bom lembrar também que tem uma diferença aí, tá? A igreja ortodoxa, ao contrário da igreja católica, que tem o Papa e aí tudo é sob o Papa, a igreja ortodoxa não, você tem o patriarcado de Moscou, então tem o pessoal que é ligado a esse patriarca Kirill, inclusive na Ucrânia tem algumas igrejas ligadas ao patriarca de Moscou, mas tem também o patriarcado da Ucrânia, né, que também tem várias igrejas na região. Enfim, e os russos destruíram um monte de igreja, o que não faltou foi igreja secular lá destruída pelos russos. Eles fazem até uma contabilidade aqui, né? Testemunha de Jeová, 66 igrejas, comunidades protestantes, 30 igrejas, a Igreja Ortodoxa da Ucrânia, com o Patriarcado em Moscou, 21 igrejas, e a Igreja Romana, Católica Romana, 4 igrejas, e também a Igreja Ucraniana Grega Católica, 3 igrejas também destruídas, né? Então, realmente, os russos destruíram um monte de templos, invadiram a Ucrânia, não tem moral nenhuma para falar em trégua religiosa, né? E certamente isso é um golpe qualquer do Putin, né? O pessoal russo, os soldados russos não estão gostando disso, eles estão dizendo que isso vai atrapalhar os planos da Rússia ali. Esse daqui é o Igor Strelkov, ou Igor Girkin, um criminoso de guerra que foi quem organizou a, entre aspas, República Separatista de Donetsk, ali na região, entre aspas, porque não tem separatismo nenhum, aquilo ali é só exército russo mesmo invadindo a Ucrânia, né? Ele fala aqui, ó, eu retiro a minha previsão feita ontem que as tropas russas iriam tomar Marinka em 1 semana e meia. Marinka, se um dia será tomada, vai ser muito depois, uma vez que as 36 horas da nossa abstinência na região, ele está se referindo à trégua, evidentemente, as forças armadas da Ucrânia conseguirão aumentar sua força e reforçar suas posições na região, dificultando a questão, o avanço russo, né? E o Vladimir Vladimirovich, é o Putin, né? Tomou essa decisão brava e decisiva em direção à derrota e à capitulação na guerra corrente, né? O que não aconteceu nos últimos 10,5 meses dessa, entre aspas, operação militar especial. O tribunal de Haia aplaude e começa já a preparar as câmeras por lá, né? As salas lá para fazer o julgamento. A menos, claro, esse problema seja preventivamente resolvido por uma inserção não autorizada de uma pá em algum lugar da anatomia do Putin, como foi o caso com o Gaddafi, né? As Forças Armadas da Federação Russa estão simplesmente deliciadas, né? Eles vão ser capazes de experimentar em sua própria pele todos os charmes de cessar-fogo unilateral e coisa e tal. Enfim, está reclamando que vai prejudicar a posição russa nessa guerra, essa trégua do Putin, né? E também não foi só isso não, vários outros militares e o pessoal reclamando, né? Ninguém gostou desse tipo de ação do Putin. O Putin instruiu o Shoigu para fazer um cessar-fogo e coisa e tal, explicando aqui. Vocês estão querendo... Bom, eu não posso falar essas palavras aqui no YouTube, né? Mas vocês estão querendo sacanear a gente, Kremlin? Suas senhoras da vida, né? Uma tradução meio aqui, né? Putz, eu não vou poder traduzir isso daqui. Que tipo de trégua? Que diabo são feriados? Você vai me dar a volta, vai me dar de volta os amigos que eu perdi porque por causa das suas ordens criminosas? Você vai me dar de volta a minha saúde e minha psique, né? Enfim, o pessoal não está gostando não, está achando que é uma sacanagem esse negócio do Putin, e de fato, como a gente vai ver mais adiante, os russos ontem tiveram um avanço significativo em Soledar. Se eles pararem hoje, eles vão ter problemas. Mas aquele negócio, o Biden também falou que acha uma besteira, eu não quero responder ao que o Putin diz. De forma interessante, ele disse que está pronto para bombardear hospitais, jardins de infância, igrejas, no dia 25,
ir na virada do ano, mas agora quer tirar uma folga agora, né? Enfim. Aí vem a grande questão, né? A gente sabe que essa folga é de mentirinha, que o Putin não vai fazer folga coisa nenhuma, que os russos vão continuar atirando na linha de frente, mas aí fica a questão, por que falar isso, né? Uma coisa óbvia é a Rússia querer se dizer boazinha, né? Dizer, não, olha só, a gente quer a paz, a gente quer um cessar-fogo, né? A gente propôs o cessar-fogo, foi a Ucrânia que não quis o cessar-fogo, né? Então, isso é uma possibilidade. Agora, tem outras possibilidades aqui que eles estão colocando. Por exemplo, que o Putin iria visitar Donetsk. Parece que o FSO já estaria em Donetsk preparando a segurança dele. É uma coisa que tem doído no Putin mesmo, o fato que o Zelensky tem ido na linha de frente várias vezes, e o Putin está só lá no bunker, lá em Moscou, no Kremlin, lá nos Urais, e nunca foi. O mais perto que ele chegou foi em Rostov, né? Que Rostov é bem longe da linha de frente, né? Enfim, parece que essa é uma possibilidade. Eu não acredito nisso, tá? Eu acho que Putin não faria isso, não faria sentido esse tipo de coisa, mas né, pode ser, quem sabe, né? Uma explicação é essa. O Putin estaria preparando essa visita e daí que ele queria um cessar-fogo para poder visitar em mais paz ali a região do Donetsk, né? Agora, outra coisa que está dizendo é que o que eles pretendem fazer, na verdade, segundo uma informação que eles têm, é que os próprios russos lá que estão lá no Donetsk, né, lá em Donetsk, em Luhansk, eles pretendem explodir algumas igrejas ortodoxas entre hoje e amanhã, justamente para culpar os ucranianos, dizer que os ucranianos que desrespeitaram, nós russos estávamos propondo uma trégua e olha só, os malvados ucranianos continuaram bombardeando igrejas, bem no Natal e coisa e tal, só que vai ser tudo false flag, né? Enfim, e tudo isso o objetivo seria causar revolta no povo russo para justamente facilitar o trabalho de mobilização, né? A Rússia já está fazendo uma mobilização meio às escondidas, mas você sabe, né? A questão de o quanto os russos querem ser mobilizados faz diferença. Então, eles estarem revoltados com o assunto que acabou de sair na mídia, dos ucranianos destruindo igrejas ortodoxas lá na região ocupada, pode ajudar o Putin nessa mobilização que ele está fazendo lá. Então, essa seria a outra possibilidade. Vai ser isso? Se for, a gente vai ficar sabendo amanhã, porque vai ter a tal explosão das igrejas, conforme eles estão prevendo aqui, né? Agora, o fato, como a gente disse, é que não vai ser trégua de verdade, né? Isso aí é tudo o discurso do Putin, como é muito comum a Rússia fazer. No momento que o Putin abre a boca, ele já começa a mentir. Então não tem muito como acreditar nisso. Como vocês podem ver, a defesa aérea está toda ativa na Ucrânia, porque certamente existe ameaça de ataque à infraestrutura ucraniana. E não só isso, depois do horário, né, depois do meio-dia, né, que seria o horário de início da trégua, já houve um ataque russo à cidade de Kramatorsk, e o reporte que tem é que já tem outros lugares também russos atacando, ou seja, a trégua é só o Putin falar mesmo. Na prática não está mudando nada, pelo menos até aqui. Pode ser que mais adiante, realmente, de fato, os russos acalmem e parem de atacar, mas que a trégua já foi rompida pelos próprios russos, já foi aqui em Kramatorsk depois do meio-dia, né? Ou seja, essa trégua é isso. Não vai ter trégua nenhuma e a questão é qual será o motivo da trégua, né? Agora, os russos, por algum motivo, ontem bombardearam uma ponte entre essa ilhazinha aqui e a cidade de Kherson. Deixa eu mostrar aqui no mapa para vocês, porque fica mais fácil de entender aqui, ó. Aqui é a cidade de Kherson, né, que já está em poder dos ucranianos, e tem essa ilha aqui, ó, que na verdade é o zoológico de Kherson, ele fica nessa ilha aqui, né? E existe essa pontezinha que liga a ilha, o zoológico, até o continente, é uma ponte de pedestres, não é uma ponte para veículos, então, só que os russos, por algum motivo, resolveram bombardear essa ponte, tá vendo? Ela tem aqui no meio dela, é um navio que foi preenchido com concreto e coisa e tal, e parece que é justamente ali que a bomba pegou, né, nesse navio de concreto que está aqui, e que muito pouco provável a bomba fazer alguma coisa nesse navio. Agora, pode ser que destrua o resto da ponte, né? O resto da ponte é de madeira, então, aqui, ó, acho que tem alguma visão aqui, ó, esse aqui que é a ponte, ó. Não é madeira não, é metal, mas tá vendo? Mas é uma ponte para pedestre, não tem nem como
Tá vendo aqui? Eu tenho a parte que é um navio que eles fizeram de concreto, e aqui é o resto da ponte, coisa e tal. Enfim, não se sabe por que os russos estão bombardeando essa ponte. Uma expectativa, uma possibilidade, é justamente porque os ucranianos, como a gente falou, né, eles já levantaram bandeira nessa ilha aqui próxima, mas eu não sei se eles vieram dessa ilhazinha aqui, né? Tem várias outras formas de atravessar. O fato deles estarem nessa ilhazinha aqui não faz diferença nenhuma, porque a distância para percorrer aqui é quase a mesma de outros lugares. De qualquer forma, eles tiveram que vir de barco para cá, então não sei, sinceramente não sei qual a ideia dos russos para atacar essa ilha. De qualquer forma, mais um ataque russo aí na região, né? Teve uma briga aqui entre o Sladkov e o Murs, né? O Sladkov é um ex-oficial do exército russo, é um comentarista hoje em dia, e o Murs é um voluntário que está trabalhando lá na, entre aspas, República Separatista de Luhansk. Ele é russo, é como todo mundo, é o que eu falo. Essas repúblicas separatistas não tem nada de separatismo ucraniano, é todo mundo russo que está trabalhando lá, né? Mas enfim, eles arrumaram uma confusão aqui, é uma confusão que acaba dando algumas indicações interessantes para a gente, né? Então a parte importante é essa daqui, né? O Sladkov estava falando que, em termos de atividade, de usar drones e artilharia, nós estamos quase chegando no nível da Ucrânia, que vive de equipamento da OTAN, né? Nós temos já intensidade e agora teremos também a acurácia, né? Teremos a precisão. Existem algumas falhas chatas, por exemplo, não temos boas comunicações. Então, ou seja, ele tá culpando aqui o problema da comunicação, que especialmente entre as linhas de frente, a falta de estações de rádio fáceis de operar, e o fato é que isso atrasa a chamada de aviação e ajustes de artilharia, e é mais difícil manter comunicações no campo. Então, ou seja, ele está criticando. O que ele está dizendo é o seguinte: os russos já estão no mesmo patamar dos ucranianos na artilharia, na precisão da artilharia, coisa e tal, o que é falso, porque o HIMARS é muito mais preciso do que qualquer coisa que os russos tenham, mas eles estão melhorando, isso é lógico, né? Aprenderam a usar drones para corrigir artilharia e coisa e tal, e segundo eles a culpa toda é justamente da comunicação, né? E esse aqui é o post dele, e aí o Murs respondeu por quê? Porque o Murs, como eu falei, é um voluntário russo que está trabalhando na LPR, né, na República Separatista, entre aspas, de Luhansk. Agora, ele é o responsável pelas comunicações, então ele se doeu com o cara dizendo que o problema que a gente tem agora é comunicações, né? E aí ele fala aqui, ó: caro Sladkov, nossa comunicação é uma porcaria. E não é porque não tem estações de rádio, mas porque vocês, por 7 anos, não se preocuparam em modernizar as comunicações russas para a rádio digital. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, né? A grande surpresa que foi a resistência da Ucrânia nessa guerra, a gente sabe onde é que veio. A questão foi: a Ucrânia perdeu vergonhosamente em 2014 a Crimeia, né? Os russos invadiram a Crimeia com muita facilidade e iniciaram essa brincadeira lá no Donbás de inventar república separatista e coisa e tal, e conseguiram tomar uma parte do Donbás. É verdade que já naquele ano de 2014, os ucranianos já se organizaram e já estavam expulsando os russos da região. Se não fosse o cessar-fogo feito em 2014 ali, que preservou uma parte do território ucraniano tomado pelos russos, né, nas, entre aspas, repúblicas separatistas, os ucranianos provavelmente já teriam tirado totalmente os russos do território deles. Mas o fato é que o fato deles perderem a Crimeia de forma tão rápida, isso acendeu o alerta no exército ucraniano, né? E o exército ucraniano passou os 7 anos seguintes, de 2014 até 2022, 8 anos na verdade, modernizando. E de fato comprou muito equipamento novo, aprendeu novas técnicas, se ligou mais às técnicas ocidentais de guerra. Então se modernizou bastante durante esse tempo. E isso que fez a diferença.
A Rússia, um dos motivos pelos quais o Putin achava que Kiev iria cair em poucas horas ou em poucos dias e coisa e tal, era justamente porque eles tinham na mente aquela ideia de que, não, na Crimeia a gente entrou e rapidamente tomou a Crimeia, não teve muita dor de cabeça, então vamos fazer a mesma coisa de novo. A questão toda é, nesses 8 anos, o exército da Ucrânia não ficou parado, ao contrário, se modernizou bastante. E o que o Mur está criticando aqui é que justamente, ao contrário, os russos ficaram ali sentando em glórias passadas de dizer que, não, somos o segundo exército do mundo e coisa e tal, e temos bombas nucleares e coisa e tal, e não fez nada, não fez uma coisa básica que os ucranianos já fizeram há muito tempo, que é migrar a comunicação para comunicação digital, ao invés de rádio analógico. Né? Rádio analógico tem um monte de dificuldade, um monte de riscos adicionais, e o rádio digital é muito melhor, é a tecnologia mais moderna, né? E quando ele continua o Murs aqui, né? E quando o KCPN, que é uma organização voluntária russa que fica ajudando os soldados russos, né? Trouxe um conjunto de rádio digital de comunicação de tamanho de um batalhão, com base repetidora e estações de base. Em 2 dias depois, nós já tínhamos tudo programado e funcionando na frente de batalha. Ou seja, o problema não é a incapacidade russa de usar a rádio digital, é simplesmente não ter. O exército russo não se preparou para isso, não avançou nessa área, né? Quem é responsável? Quem tem a culpa disso? Quem é responsável pelas pessoas que morreram? Porque o Sladkov fala que muita gente morreu por falha de comunicação, muito sangue foi derramado por falha de comunicação. Então quem é responsável por esse sangue, né? Quem, em todo esse tempo, enquanto as Forças Armadas da Ucrânia estavam preparando para a guerra de verdade, treinando o pessoal, mudando para comunicações digitais, e quem estava dizendo para o pessoal da LPR e DPR que eles não teriam que lutar, que eles eram apenas um mobiliário, e que, se necessário, o exército russo viria e resolveria todo o problema. E quem estava completando apenas viagens de negócio para o Donbass, ou seja, ele está criticando o pessoal todo aqui, dizendo que, na verdade, a grande culpa do problema todo que o exército russo está tendo é do próprio alto comando do exército russo, né? Bom, saiu essa notícia aqui no Observador, lá de Portugal. Grupo Wagner demora semanas para capturar uma única casa em Bakhmut, né? Agora, é preciso notar que, na verdade, de ontem para hoje, houve algum avanço russo, sim, em Soledar, e isso é preocupante. De fato, os russos demoraram muito tempo para conseguir isso daí, mas conseguiram. Se você olhar aqui, o Dmitry está falando que tem vários reportes do lado russo dizendo que eles conseguiram entrar no sul de Soledar depois de capturar Bakhmutsk, que é uma cidadezinha próxima de Bakhmut, né? Então, segundo eles estão dizendo aqui, os ucranianos estão se dirigindo para o norte da cidade, e segundo ele diz aqui, não tem evidência, apenas palavras, mas tem muita gente dizendo isso, tá? Então isso aqui é uma visão aqui de Soledar. Soledar é essa área aqui em azul, e dá para ver que os russos, depois que eles tomaram Yakovlivka, havia a expectativa que os ucranianos conseguiriam retomar Yakovlivka ou manter os russos aqui, mas aparentemente não. Os russos continuaram avançando e ontem conseguiram tomar toda essa área vermelha aqui, e também aqui em Bakhmutsk, essa parte de baixo aqui. Então, realmente, se os ucranianos estão nessa situação aqui, né, a gente não sabe se esse mapa aqui é verdadeiro, tá, gente? Isso aqui é o que estão dizendo os russos. Mas se está nessa situação aqui, os ucranianos têm que vir para o norte, né? Eles não têm como se manter nessa região aqui, não vão ter como abastecer essas tropas aqui. A alternativa deles é cair para o norte para tentar fazer uma defesa mais forte aqui no norte e impedir que os russos cheguem, que isso tudo aqui, fica aqui, vamos dar uma olhada no mapa grande, porque aqui a gente consegue ver melhor o grande problema estratégico lá em Bakhmut. Nada disso aparece aqui ainda no mapa, né? Mas como a gente sabe aqui, Yakovlivka de fato já está na mão dos russos, e o que eles estão dizendo é que os russos já avançaram bastante para cá. E também aqui tomaram Bakhmutsk, que é essa outra cidadezinha aqui embaixo. Então aqui eles estão já avançando aqui, e os ucranianos teriam ido para a parte norte de Soledar. Se isso aconteceu, mas eles mantiverem a parte norte, menos mal. O problema é se isso realmente continuar nos próximos dias. Por quê? O grande problema é essa grande quantidade de estradas e rodovias e ferrovias que chega aqui nessa região de Bakhmut. Bakhmut está logo aqui embaixo.
Então é por aqui que os ucranianos abastecem o grosso das tropas aqui em Bakhmut. A gente sempre soube que Soledar é a chave para Bakhmut. Se os russos tomarem Soledar, eles vão conseguir impedir esses cruzamentos todos aqui, todas essas vias de acesso, e vão dificultar o abastecimento das tropas ucranianas em Bakhmut, e isso pode gerar realmente, finalmente, os russos tomarem a cidade de Bakhmut, né? Se isso acontecer, não é nada do outro mundo, não é uma tragédia enorme, é algo preocupante, é algo que não é desejável, evidentemente, os ucranianos querem manter Bakhmut, mas não é uma tragédia perder Bakhmut para os russos, né? E ainda está muito longe disso, como a gente falou. O que aconteceu foi justamente a perda de Yakovlivka e Bakhmutsk. Essas perdas são sérias, porque isso pode permitir o cerco em Soledar, e aí a tomada de Soledar, e aí depois a tomada de Bakhmut mais adiante, né? Vamos aguardar para ver como é que está isso daqui. Tem mais algumas informações aqui que o Argonzo, que é um blogger russo, né? Então é muito importante notar isso, que o que ele está falando aqui é tudo questão, são russos que estão falando isso, os ucranianos não deram nenhuma novidade aqui, e está falando exatamente isso, que em tese os ucranianos estão já na parte norte de Soledar, a parte sul já teria toda sido tomada pelos russos. Se isso for verdade, é realmente algo preocupante. Os russos já teriam tomado essa parte toda aqui e os ucranianos estariam só aqui na parte norte da cidade, né? A parte norte da cidade, ela é muito cheia de prédios, muito cheia de construções. Então seria muito difícil, muito mais difícil de ser tomada do que a parte sul. A parte sul é relativamente área mais aberta, então é relativamente mais fácil de ser tomada mesmo. Vamos aguardar, né? Não é uma coisa trágica, mas é uma má notícia. Não é uma boa notícia isso. Vamos aproveitar e dar uma olhada no resto da linha de frente. Ah, e sim, lógico, um ponto importante aqui é que essa trégua do Putin pode, de fato, esfriar esse avanço russo nessa região, né? Se os ucranianos, de fato, se aconteceu isso, a gente não está dizendo que aconteceu, isso tudo que está falando aqui são os russos que estão falando que aconteceu isso. Vamos aguardar, porque já aconteceu inúmeras vezes dos russos falarem que estavam avançando e não estavam, na verdade, os ucranianos retomarem a posição. Vamos aguardar, mas se isso aconteceu realmente, é lógico que os ucranianos recuando, o ideal para os russos seria eles continuarem avançando, porque quem está recuando geralmente tem uma dificuldade em reorganizar a linha de defesa, né? E com a trégua do Putin, que está acontecendo exatamente nesse momento, isso poderia atrapalhar esse movimento dos russos. Não vai fazer diferença, porque, como eu disse para vocês, essa trégua é só propaganda, não vai mudar nada na linha de frente, né? Os russos vão continuar atacando sempre que sentirem necessidade. Mas, bom, vamos aproveitar e vamos dar uma olhada na linha de frente como um todo. A previsão do tempo continua firme de que haverá, ainda está quente relativamente a temperatura, mas a partir de amanhã, dia 7, já deve cair bastante aqui, a temperatura máxima na região de Kreminá já vai para menos 10 graus. Então hoje ela está 5 graus a temperatura máxima, lá vai cair para menos 10 graus, e a partir daí, pelo menos por um mês, não deve voltar ao 0 grau. Então a partir daí a gente deve ter solo congelado. Imagina-se que vai levar 2, 3 dias para o solo congelar, e no dia 9 já devemos ter solo congelado ali na região. Vamos ver o que vai mudar nessa posição, né? Aqui em Svatov, os ucranianos fizeram um avanço aqui em Kuzemivka, tentaram tomar Kuzemivka, e os russos tentaram de novo Stelmarivka, né? Todo dia eles tentam isso daqui, né? Essa informação que os ucranianos estão avançando em Kuzemivka não foi dada pelo exército ucraniano, foi dado pelo Raibar, que é um blogger russo, né? Então, isso é natural. O exército ucraniano não fala onde ele está atacando, mas de vez em quando a gente tem essa informação justamente dos bloggers russos, né? Agora, o exército ucraniano fala onde ele está sendo atacado, no caso, em Stelmarivka, mas ele repeliu o ataque, ele não teve problema nessa região aqui, né? Realmente, como a gente fala, essas 4 cidades aqui são cruciais, os russos estão tentando segurar elas, os ucranianos estão avançando cada vez mais. Se eles tomarem Kuzemivka, já estão aqui com Krivoshlivka já tomada, Pidkuchansky também já foi tomada, e Kolominivka também aqui os ucranianos estão tentando avançar, né? Ou seja,
conseguindo eliminar essas 4 cidades daqui. É um pulo aqui para Svatov, né? Vamos ver como é que vai caminhar isso daqui. Em Kremná não tem nenhuma grande novidade, parece que houve um ataque aqui em direção a Plochanka, mas também foi repelido pelos ucranianos. E ele coloca aqui uma informação sobre onde é que estão as batalhas, né? O AFU, o exército ucraniano, repeliu um ataque em Plochanka e os generais ucranianos dizem que que foram bombardeados na região de Kuzmine. É a primeira vez que eles falam isso. Isso indica realmente, finalmente o DFMO concordou que os ucranianos já tomaram Dibrova e a briga está aqui em Kuzmine, que é um pequeno vilarejo aqui, né? Ou seja, realmente de ontem para hoje ele reconheceu que os ucranianos tomaram Dibrova. A gente vem falando isso há alguns dias já. Dibrova já está na mão dos ucranianos, Dibrova já está na mão dos ucranianos, mas o DFMO ele é muito conservador, ele evita dizer que a cidade já foi tomada pelos ucranianos. Agora, o que a gente está vendo é isso daqui, né? Se os ucranianos já estão aqui em Kuzmine, realmente eles já estão a poucos quilômetros aqui. Aqui já é Kremná. A batalha de Kremná, como a gente já falou, já começou há algum tempo. O DFMO fala sobre o avanço aqui no norte de Bakhmut, mas não fala especificamente sobre a tomada de Bakhmutsk e nem sobre o avanço pelo norte aqui a partir de Yakovlivka. Isso é normal, porque como a gente está falando, isso aconteceu de ontem para hoje. E o DFMO ele lança essa thread dele no meio do dia de ontem. Então ele não teve tempo de ver essa novidade, essa mudança que a gente falou nessa região aqui, uma mudança ruim, aqui em que os ucranianos teriam abandonado a parte sul de Soledar e vindo aqui para a parte norte, né? Uma outra coisa importante que dá para ver nesse mapa aqui é que a parte sul de Soledar ela fica numa região baixa. Então ela tem uma desvantagem de fato. Já a parte norte já fica no alto. Então provavelmente os ucranianos se viram naquelas... Se aquele reporte dos russos é verdadeiro e os ucranianos se viram numa situação complicada aqui, é natural realmente que eles se voltem aqui para o norte. Se eles conseguirem manter o norte, não tem problema. Bakhmut está segura. Agora, uma coisa que ele fala aqui é que, segundo os canais de Telegram russos, o exército russo colocou um monte de macacos do VDV, ou seja, soldados do VDV, né? O VDV é uma tropa de elite paraquedista russa, nessa área de Soledar. Então, ele diz aqui, eu imagino que isso quer dizer que os russos são sérios, estão ficando sérios sobre criar uma tentativa de circular Soledar, né, de cercar Soledar. Ou seja, pode ser que seja justamente isso o que fez a diferença no final do dia de ontem, né? No sul de Bakhmut não teve nenhuma mudança em relação ao que a gente viu ontem, né? E também aqui em Donetsk, nenhum caso, né? A gente falou sobre Marinka. Marinka é essa cidade aqui, que está numa grande disputa aqui, né? E foi o que o Strelkov reclamou, porque nesse momento parece que o exército russo também tem uma vantagem estratégica aqui em Marinka, e eles estavam esperando tomar toda a cidade em coisa de 1 semana ou 2 semanas, mas agora com essa trégua os ucranianos vão poder reforçar aqui. Esquece, isso não vai ter trégua. Trégua é só os russos que estão dizendo, só o Putin que está dizendo. Bom, ele fala um pouco aqui sobre as intenções do VDV em Soledar, e dá para ver que é exatamente o que eles fizeram, né? Aqui cercar Soledar e depois usar isso para cercar Bakhmut, né? Isso certamente é o objetivo deles. Se eles vão conseguir ou não, é outra história. Ele fala aqui também sobre os blindados novos que vão vir para a Ucrânia. Não vou falar aqui porque a gente vai falar em detalhes mais adiante. E acho que é isso daí, né? Assim, uma coisa importante que ele falou, pode ser só um detalhe, mas é importante a gente saber. A Ucrânia parece que passou a usar identificador de amigo ou inimigo verde, né? O que é esse IFF? Essa faixa aqui, tá vendo que eles usam no capacete ou então no braço aqui, com uma cor para identificar que são ucranianos, né? E os ucranianos vinham usando até aqui o azul e o amarelo, que são as cores da bandeira ucraniana. E agora parece que eles mudaram para verde, né? Por que isso? Não dá para saber, mas eles parece que lá nos Telegram russos eles já estão falando, atenção, informação importante da nossa inteligência, hoje os soldados ucranianos estão trocando para armbands, né, para braçadeiras verdes, né, e de insígnia de identificação, né. Talvez o amarelo e o azul também continuem sendo usados como antes, né.
Enfim, por que os ucranianos estão usando dessa forma, não dá para saber, mas deve ter algum motivo aí para eles estarem mudando a cor aí dessa braçadeira. Talvez até fator surpresa sobre os russos, né? É possível esse tipo de coisa. A gente sabe, existe uma previsão dos ucranianos fazerem uma ofensiva grande em algum momento agora, a gente não sabe quando que seria. Não seria uma má ideia confundir um pouco o inimigo nesse meio tempo, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a trégua, né, do Putin e coisa e tal, mas a informação dele aqui é que justamente tem algum objetivo de danificar a reputação da Ucrânia. Ou seja, ele está falando que provavelmente é algum ataque de false flag que vai ser feito para tentar criar ânimo na Rússia para a convocação dos mobilizados, né? E ao contrário do que diz o Strelkov lá no blogger dele, né, o pessoal do Instituto para o Estudo da Guerra diz que essa pausa ajudaria muito as tropas russas, se a Ucrânia parasse, né? Porque a Rússia poderia pausar, recompor tropas e coisa e tal, e a Ucrânia está mais na iniciativa, então a Ucrânia acabaria perdendo nesse sentido, né? Então, na visão dele, a Ucrânia não deve parar mesmo, porque isso só beneficiaria os russos, esse tipo de coisa, né? E também vai aproveitar para tentar colocar de novo, o Putin ter feito muito isso, né? Querendo colocar a Rússia como a grande protetora da fé cristã e coisa e tal, e a Ucrânia estaria querendo sair da proteção da fé cristã e entrando na depravação do Ocidente, aquelas coisas que não tem lógica nenhuma, mas serve como propaganda para os russos, né? Uma outra coisa que aconteceu ontem, eu não cheguei a falar, é justamente que alguns guerrilheiros do grupo Wagner, que teoricamente cumpriram o prazo de batalha lá, lembra aqueles prisioneiros que foram tirados da cadeia e o grupo Wagner prometeu perdão para eles, né? E eles batalharam, cumpriram o contrato deles, e em tese um pequeno grupo foi liberto ontem, recebeu o perdão presidencial e está livre agora para voltar para a Rússia, né? Era um grupo muito pequeno, deve ter sido só os que sobraram vivos, né? Mas ainda assim tem gente questionando se realmente é isso, se não é uma jogada meio que de marketing do grupo Wagner, porque não dá para saber se realmente o sistema judicial russo é tão falho que vai permitir uma coisa dessa, né? Mas bom, a gente tem também boas notícias. Ontem a gente já falou sobre o AMX-10, que é um veículo blindado francês. O pessoal não sabe muito bem se é um tanque, o que é aquilo ali, mas é um veículo muito interessante. Tem várias vantagens, várias capacidades que podem ajudar muito a Ucrânia no campo de batalha e principalmente, como eu falei ontem, isso poderia abrir a porta para outros veículos blindados de outros países do Ocidente. Deixa eu reconhecer aqui que também que foi Portugal, que foi o primeiro país europeu do Ocidente a mandar tanques blindados para a Ucrânia, né? E também os países ali da antiga cortina de ferro, né? Polônia e outros países ali no entorno. Mas agora, com a França mandando, isso animou e os Estados Unidos já prometeram 50 M2 Bradley, que são veículos de infantaria leves, né? Então isso aqui é um veículo que não é um tanque, ele não tem a blindagem tão forte como um tanque. Em tese, qual que é a ideia aqui? A ideia, num eventual avanço de uma frente de batalha, o tanque vai na frente, porque ele tem a capacidade de justamente resistir ao fogo mais sério. Aí você precisa ocupar essa área depois, né? Então o veículo leve de infantaria ele vai justamente atrás dos tanques, levando a infantaria, levando soldados. Ele tem alguma capacidade de resistência, mas imagina-se que o grosso do fogo inimigo já foi retirado pelos tanques lá na frente, né? E o Bradley é uma arma que foi foi desenhada para uma guerra contra a Rússia, né? Então, a expectativa é que geralmente consiga uma grande vantagem para os ucranianos aqui, né? E não foi só isso, não. Os alemães também vão mandar o Marder, que é também um veículo de infantaria, né, armado, e muito interessante, isso cumpre a mesma função do Bradley. Tanto o Marder quanto o Bradley já são desenhos considerados antigos no Ocidente, mas são muito melhores do que qualquer coisa que a Ucrânia ou a Rússia tenha lá na região. Então vai ser algo realmente bacana, né? O Thomas Tiner ele faz uma avaliação aqui desses 3 veículos, o quanto que isso vai ajudar a Ucrânia, né? E então é o Marder, o Bradley e o AMX-10 RCR, que é o francês. Então ele está falando aqui que a Alemanha provavelmente vai dar o Marder 1A3,
que foi feito na década de 1990 e com algumas atualizações, né? Porque eles têm poucos Marder mais recentes, né? E uma coisa que eu não gosto no Marder é que o comandante do veículo tem que ficar fora do turret para atirar, né? Então é uma coisa que ele não gosta muito do Marder, mas ainda assim é bastante útil, tem ótica muito boa, visão noturna e coisa e tal. A parte de comunicação também é muito importante, também funciona bem. Certamente vai conseguir matar um bocado de infantaria russa, né? E os ucranianos vão gostar muito do M2A2 ODS Bradley, que é o americano que está indo também, que não são as variações mais modernas, mas mesmo essa variação já está um patamar acima do Marder alemão, né? E que, por sua vez, já está um patamar acima de qualquer coisa que os ucranianos e russos tenham lá na região, né? Então ele tem a parte ótica muito melhor, as armas de maior calibre, e tem um conjunto de mísseis anti-tanque guiados que é muito bom, ou seja, ele pode disparar contra tanques para destruir os tanques, né? Os Bradleys vão certamente destruir os blindados russos, todos que eles encontrarem. E a França vai entregar o MX-10 RCR, é o modelo do MX-10 que eles vão entregar, que são excelentes para suporte, emboscada e reconhecimento. E são muito bons para destruir aqueles pequenos bunkers de concreto que os russos estão colocando num monte de lugar, né? A conclusão final dele é aquele negócio, né? Essas armas foram criadas durante a Guerra Fria para destruir veículos blindados soviéticos. Então, já naquela época já eram melhores do que qualquer coisa que os soviéticos tivessem, e desde então foram muito mais atualizados, enquanto os blindados russos ainda são a mesma porcaria que lá em 1970, né? Vai ser realmente algo, outro patamar aqui, né? Um problema que tem é o treinamento nesses blindados, né? Esses blindados são muito modernos, mais modernos do que o que os ucranianos têm, então é possível que os ucranianos precisem de treinamento para usar essas armas. E já está uma organização de como é que vão fazer, se vão fazer na Alemanha, se vão fazer nos Estados Unidos, levando os ucranianos para aprenderem a usar esses veículos, né? Agora, o Ben Hodges, ele está falando aqui justamente para o ideal seria que eles já fossem treinados no Abrams, no tanque Abrams americano, né? Por enquanto, os americanos não vão entregar Abrams para os ucranianos. Mas já tem gente falando sobre isso. E aí o que ele fala? Que a lógica dele é, já treina o pessoal no Abrams, já deixa eles capacitados para o Abrams, que quando for a hora de entregar o Abrams para os ucranianos, eles já vão ter o pessoal capacitado, já pode entregar imediatamente, e daí já vai fazer um estrago enorme nos russos, né? Então a gente não vai ver o Bradley logo na linha de frente, vai levar algum tempo, mas não é muito tempo não, tá? Operar esse tipo de veículo é complexo, mas, por exemplo, não é tão complexo quanto operar o Patriot. O Patriot, que é o sistema antimísseis, demanda muito mais treinamento, muito mais complexidade, né? Vamos aguardar, em breve a gente deve ter já esses blindados na linha de frente, né? Sim, e os alemães não estão descartando entregar o tanque Leopard 2 MBT, ou seja, pode ser que venham tanques alemães também blindados para a Ucrânia, né? Faz sentido, com é o caminho natural das coisas, né? Principalmente porque com a mobilização do Putin, dos russos, o Ocidente sentiu que precisa escalar também a Ucrânia. A Ucrânia não tem como bater com a Rússia em número de pessoal. O número de habitantes na Ucrânia vai estar sempre abaixo da Rússia, 1/3 da Rússia mais ou menos. Mesmo que a Ucrânia consiga mobilizar muito mais gente que os russos vão ter mais pessoal sempre. Agora, com esse tipo de equipamento, isso acaba sendo jogando a favor dos ucranianos, né? Uma outra munição que os ucranianos receberam recentemente da França, já foi identificado na linha de frente, é esse bônus, cartucho 155mm bônus. Isso já está na Ucrânia, já foi visto na linha de frente. E o que é esse negócio? Repara que é uma coisa complicada, né? É um cartucho, você dispara uma munição de obus, ela vai no alto, aí ela solta duas munições ou duas
duas cápsulas independentes que abrem um negócio para elas caírem relativamente devagar no local. Enquanto isso, elas têm uma inteligência aqui para ver aonde que estão os tanques na região. Então elas têm uma inteligência já pré-programada para identificar um tanque, e daí elas atiram. Ela tem uma outra arma aqui dentro que atira em direção àquele tanque, especificamente uma munição perfurante. Então, ou seja, você consegue jogar esse cartucho para uma área que tem muitos tanques ali na região, e o cartucho vai buscar o tanque e vai atirar especificamente nos tanques que tiverem ali embaixo, né? Tem a explicação desse Bofors Bonus, que é esse tipo de cartucho. Então, você joga para o alto, aí as submunições A e B, elas saem, elas abrem uma aleta para caírem mais devagar, e daí elas identificam tanques na área, e daí ela dispara uma outra munição. Caramba, que coisa complexa, né? Mas realmente faz sentido isso. Você está diminuindo a capacidade total de carga, de explosão, mas você está direcionando isso para exatamente onde estão os tanques, né? Realmente impressionante isso. Bom, e olha que coisa, né? A gente falou outro dia aqui, a gente mostrou aquela massa de ar polar que está vindo lá na região da Rússia e da Ucrânia, e que não vai afetar tanto a Ucrânia. A Ucrânia vai ter queda de temperatura também, mas não vai afetar tanto. Agora, na Rússia, vai vir o grosso do frio, né? E como a gente viu aqui no início aqui da visão de clima, isso aqui é na Ucrânia, está caindo de 5 graus para menos 10. Na Rússia vai ser muito pior. O governo russo já declarou alerta laranja, é o penúltimo degrau. Além desse, só tem o alerta vermelho, que é o calamidade total por conta de frio. Isso é preocupante. Temperaturas muito baixas matam muito mais do que o pessoal imagina. E que coisa, né? Lembra que tinha alguém dizendo que era a Europa que ia congelar, né? Olha só que coisa, parece que tem algum recado divino aí, algum recado transcendental aí, que na verdade quem vai congelar nesse inverno é a Rússia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.